Olá, meus amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Daremos hoje continuidade aos nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica, hoje a partir do parágrafo número 115. E você é nosso convidado a ficar conosco, viu? Se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as nossas novidades. Se você gostou, dê aí o seu positivo e também divulgue os nossos canais com a sua rede, tá bom? Nós vamos então à nossa vinheta e já retornamos com a sequência dos nossos estudos do Catecismo. Até já! De volta com o estudo do Catecismo da Igreja Católica, queremos iniciar fazendo a nossa oração, pedindo a luz do Espírito Santo. Para mim, que vou falar, para todos vocês que estão nos acompanhando, que o Espírito Santo nos ilumine e nos inspire a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, na nossa aula passada nós falávamos que o Espírito Santo é o autor da Sagrada Escritura, porque foi ele quem inspirou os autores sagrados, ou os agiógrafos, como dizemos. Estes autores, então, imprimiram em seus textos a sua própria cultura, os seus estilos literários, as suas visões de mundo e por aí vai. E fizeram isso de maneira livre, não é? Vimos também que existem dois lados opostos que devem ser evitados na leitura da Palavra de Deus. Quais sejam? A leitura fundamentalista, né, ou aquela leitura ao pé da letra, e, do outro lado, a leitura tecnicista, como de um livro de história ou um livro de ciências, que esta leitura nós chamamos de método histórico crítico. Bem, esse método histórico crítico, portanto, é um estudo científico da Bíblia que se contrapõe a leitura fundamentalista. É claro que esse método é importante porque a gente não pode ler a Bíblia como um livro de mitologia ou de contos da carochinha. Os fatos da Bíblia, de fato, eles aconteceram, eles estão inseridos na história. Então, a Igreja aceita e concorda com esse método histórico crítico, mas nos diz que não podemos parar aí. Temos que dar um passo a mais. E este passo é o que nós chamamos de uma leitura espiritual da Sagrada Escritura. Bem, e a gente destacou na nossa aula passada ainda, eu quero só retomar isso, dizendo que para uma leitura correta da Bíblia, uma leitura adequada e verdadeiramente inspirada da Sagrada Escritura, nós precisamos estar dentro da Igreja, estar na Igreja. Santo Agostinho afirmou o seguinte a esse respeito: eu não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Coisa séria, hein? E a exortação apostólica Verbum Domini, no seu parágrafo 29, a exortação do Papa Bento XVI, disse uma coisa muito firme a esse respeito. Diz que o lugar originário da interpretação da Escritura é a vida da Igreja. O que isso quer dizer? Que para interpretar a Bíblia é preciso entrar na Igreja, ou seja, fora dela eu nunca vou compreendê-la adequadamente ou plenamente. Se eu pegar a minha Bíblia, não é? E der
para um judeu, ou der para um protestante, ou, quem sabe, para um cientista, e pedir a eles que me expliquem a Sagrada Escritura, eles não o farão plenamente ou adequadamente, porque eles não estão inseridos dentro da Igreja Católica, que é a guardiã da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nasceu dentro dela e é ela quem tem esta autoridade de revelá-la e ensiná-la. Por essa razão é que as nossas Bíblias e também os livros católicos de doutrina têm no seu início umas palavrinhas que você já deve ter observado. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas nihil obstat, ou imprimatur, que quer dizer sem restrições, imprima-se. Isso quer dizer que a igreja está de acordo com os ensinamentos que constam dentro daquele livro, não é? Ou que os comentários e os textos bíblicos são condizentes com aquilo que a Igreja Católica definiu. Portanto, quando a gente olha esse tipo de inscrição nos nossos livros, nós podemos ficar tranquilos, achando que, sabendo que efetivamente vamos encontrar ali tão somente a verdade, tá bom? Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, não é? Com tantos livros que a gente às vezes pega para ler, com mensagens e orientações de fé ou de espiritualidade, sem saber se a igreja está de acordo com aquilo, não é? A gente vê muito aventureiro por aí, então precisamos cuidar disso. Então, com tudo isso, a Verbum Domini quer ressaltar para todos nós a necessidade de uma coerência ou de uma proximidade entre a fé e a razão. Precisamos ter uma leitura espiritual, sim, mas precisamos ter também um olhar crítico, histórico, científico. Claro, sem abusar de um ou de outro, tá bom? E no nosso parágrafo 115, que é o tema de hoje, né, o tema inicial de hoje, nos fala dos sentidos da Escritura. E eu convido você a acompanhar comigo o parágrafo 115. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, subdividindo-se este último em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda dos quatro sentidos assegura a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. O que o Catecismo quer dizer com esta palavrinha no início do texto que nós lemos? A antiga tradição. Ele faz menção aos padres da Igreja. Os padres da Igreja são aqueles que presenciaram, que foram testemunhas, que vivenciaram o início da igreja, da pregação apostólica e que tiveram a oportunidade de definir muitas coisas, segundo a luz do Espírito Santo, coisas que permanecem até hoje nos nossos dias. Então, esse duplo sentido que o texto nos fala, o duplo sentido literal e espiritual. E eu diria para vocês que o significado desse sentido literal e espiritual é o seguinte: Jesus é a chave de leitura das Escrituras. Chave de leitura é aquela referência que dá sentido a tudo o que lemos. Se tirarmos esta chave de leitura, o sentido ficará prejudicado. Um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, pegando aquele episódio da saída do povo hebreu que estava escravo no Egito. Analisando essa história pelo método histórico crítico, veremos diversas coisas. Quando é que isso aconteceu? Qual era o nome do faraó? E como é que o povo efetivamente atravessou o Mar Vermelho? O que foram aquelas pragas do Egito que o texto bíblico nos fala, das águas vermelhas ou das nuvens de gafanhoto e por aí vai. Tudo isso o método histórico crítico ou a leitura literal há de nos explicar. E é o que fala para nós o parágrafo 116 sobre este sentido literal. É o expresso pelas palavras das Escrituras,
e descoberto pela exegese segundo as regras da reta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal. É o que nos falou Santo Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. Então, quanto ao sentido espiritual, que é o complemento ao sentido literal, nós não podemos, então, nunca esquecer que a Bíblia é um livro de salvação e não um livro de história ou um livro de ciências, e que, por ser um livro de salvação, ela nos traz os desígnios de Deus para todos nós. E faz isso porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que participa da nossa história. E como dissemos e repetimos, Jesus é a chave de leitura. É o que a gente vai então encontrar no parágrafo 117, sobre o sentido espiritual. Graças à unidade do desígnio de Deus, não só o texto da Escritura, mas também as realidades e acontecimentos de que fala, podem ser sinais. Tudo fala de Deus. Deus se revela em tudo. Por isso tem um sentido espiritual nos textos bíblicos. E o catecismo então nos explica que esta leitura espiritual se divide em 3 partes: o alegórico, o moral e o anagógico. Alegórico é a compreensão dos fatos segundo Jesus Cristo, segundo a missão de Jesus Cristo, que é a missão salvífica, né? Então vamos pegar no exemplo que usamos do povo hebreu saindo da escravidão do Egito, nós podemos vincular e comparar aquele episódio com a salvação de Jesus. Então, a gente pode, por exemplo, atribuir a libertação do Egito à salvação que Jesus veio nos trazer, não é verdade? Assim como Deus libertou aquele povo da escravidão, Jesus também nos libertou do nosso pecado. A chegada do povo lá em Canaã, a gente pode comparar com a pátria celeste, a Jerusalém celeste, o nosso céu para o qual queremos caminhar e um dia vamos chegar lá, se Deus quiser. Quando a gente olha a travessia pelas águas do Mar Vermelho, nós podemos atribuir a isso uma comparação com o batismo, que da mesma forma, aquelas águas que nos libertam do pecado efetivamente. Se a gente, por exemplo, olhar o faraó que escravizava o povo hebreu, nós podemos associá-lo, digamos, ao demônio, que da mesma forma quer nos aprisionar no pecado e não quer nos soltar de jeito nenhum, não é verdade? Ou quando a gente olha Moisés tocando o mar com a ponta da vara e o mar se abriu para o povo passar a pé enxuto, a gente pode fazer a comparação desta vara de Moisés com a cruz de Cristo. Ou seja, a cruz que crava na terra, desta nossa terra, e que nos libertou e que nos fez passar da morte para a vida. Mesmo o próprio Cristo é conhecido como o novo Moisés, e por aí vai. Então, todos aqueles fatos são históricos e não são mitologia, e eles nos reportam a Jesus Cristo. E isso é uma leitura alegórica, tá bom? Assim a gente tem essa certeza de que toda a Escritura fala de Cristo, usando esta mesma maneira de ler. É o que nos fala o Catecismo na Igreja, nesse número 1, que eu peço para você ler comigo, sobre o sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Foi o que a gente viu, né? Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. O sentido moral, que é a segunda forma, a Bíblia nos apresenta uma maneira de viver os acontecimentos bíblicos. Podem nos conduzir a um comportamento correto e, neste nosso exemplo, o povo de Deus lá no deserto vai se desapegando das suas coisas para chegar à terra prometida. Não é isso? Isso a gente chama de conversão. Então, toda a Sagrada Escritura nos leva para uma melhoria na nossa vida, um jeito de viver ou uma coisa que não devemos mais viver.
é a confiança na promessa de Deus, a assumir os mandamentos do Senhor. A leitura das Escrituras sempre deve nos apontar novas formas de viver, viu, gente? Por isso que esta leitura, chamada de uma leitura espiritual no aspecto moral, vai trazer muita contribuição para a nossa vida. E toda a Bíblia nos diz isso, né? Cristo é um modelo de vida a ser seguido. Toda, mesmo do lado do Antigo Testamento. O sentido moral, nos fala o Catecismo, diz o seguinte: os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. E, por fim, o sentido anagógico diz respeito ao céu. Ou seja, todos nós estamos a caminho da salvação, da pátria celeste. É o que nós queremos no fim da vida, não é isso? Então, aquele povo, tomando o nosso exemplo de novo, aquele povo estava a caminho da Canaã, da terra prometida, assim como todos nós. E a gente pode, então, comparar esta caminhada de igreja rumo à pátria celeste como a nossa caminhada da igreja peregrina nesta nossa vida. Tá certo? Então, no número 3 do Catecismo, sobre o sentido anagógico, diz o seguinte: podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos à nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. E, olha, o parágrafo 118 faz um resumo bacana dessas 3 partes, ou 4 partes, né, se a gente considerar a leitura literal também. Diz o seguinte, o 118, um dístico, ou seja, uma frase medieval, resume a significação dos 4 sentidos. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. E a anagogia, para onde deves caminhar. Bacana, não é? E no número 119, fechando este nosso bloco de parágrafos, diz que é dever dos exegetas, ou seja, dos estudiosos da Bíblia, esforçar-se dentro dessas diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho como que preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas essas coisas que concernem à maneira de interpretar a Escritura, vejam bem, estão sujeitas em última instância ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Portanto, é a igreja quem tem a prerrogativa, como já dissemos, de discernir, de aprovar, de interpretar, de ensinar as Sagradas Escrituras. Então, meus amigos, esses parágrafos que conversamos nos trazem ensinamentos muito bacanas sobre a forma correta de ler a Sagrada Escritura. Não vamos nos prender à leitura espiritual tão somente, mas vamos querer saber sim como as coisas aconteceram de fato, e juntando uma coisa com a outra, seguramente vamos tirar coisas muito importantes para as nossas vidas, tá bom? É o que tínhamos para hoje. Nós vamos deixar na sequência alguns textos para vocês lerem e um versículo bíblico para a sua oração. Desejamos reencontrá-los em nosso próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até lá. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.